Então vamos lá, mais uma dúvida na tela e a dúvida de hoje é a seguinte: cometi vários pecados no passado e até hoje sinto o peso desses pecados em minha vida. Sinto como se estivesse acorrentada neles. Já orei muitas vezes, já chorei na presença de Deus, mas não me sinto perdoada. Não sei se eu realmente me arrependi ou se sinto apenas remorso, pois muitas vezes sinto vontade de voltar a praticar aquele pecado. Isso tem me atormentado muito. Por favor, me ajude. Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente a sua angústia. E de fato, muita gente não entende muito bem o conceito de arrependimento e remorso dentro da Bíblia e existe uma grande confusão para a pessoa resolver ali a questão dos seus pecados, mas nós vamos entender isso hoje. E você que me assiste agora, você tem alguma pergunta, dúvida da Bíblia? Coloque aqui nos comentários, a sua dúvida pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui no canal. Eu lembro sempre a você que tem vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta às 15 horas. Então dá uma passadinha aqui para que você seja ricamente abençoado. E desde já, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade, é tudo gratuito. Você já tem nesse momento mais de 600 vídeos gratuitos para assistir no canal respondendo perguntas bíblicas. E de segunda a sexta, 15 horas, tem vídeo novo. Então você não pode ficar de fora da nossa comunidade. Se você ainda não me conhece, sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal e também sou autor do blog esboçandoideias.com. Eu ajudo pessoas que amam a palavra de Deus, pessoas como você que querem aprender a Bíblia, mas têm dificuldade de palavras difíceis da teologia, complexas. Então eu simplifico isso para você e te explico de uma forma que você compreenda. Vamos então à minha lousa de explicações, entender sobre arrependimento e remorso. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. O seu joinha nos abençoa muito e é uma forma de você contribuir com o nosso canal. Vamos então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela, Mateus capítulo 27, versículo 3, nos diz o seguinte: então Judas, o que o traiu o Senhor Jesus, vendo que Jesus foi o quê? Condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. E aí o texto continua com a fala de Judas. Observe bem que Mateus deixa muito claro que Judas não se arrependeu de verdade, mas que ele sentiu aqui, ou teve na sua vida, o famoso remorso. Talvez se Mateus não escrevesse a palavra remorso aqui, muita gente confundiria a atitude de Judas com um verdadeiro arrependimento. Mas não foi. E é interessante, então, a gente observar como que Mateus ele vai relatar para a gente esse remorso de Judas para que as pessoas não confundissem com um arrependimento real e verdadeiro. E fato, né? É um fato muito claro que a maioria das pessoas confundem essas duas coisas, o remorso com o arrependimento. Isso traz um resultado terrível para a vida das pessoas. Por quê? Quando você confunde remorso e arrependimento, a sua vida ela não avança na presença de Deus. E isso por um simples fato. O remorso ele não gera o perdão de Deus. Sim, exatamente isso. O que gera o verdadeiro perdão de Deus é o arrependimento, quando ele é correto, genuíno e de coração. E talvez agora você tenha ficado com um pouco de medo. Será que eu tenho remorso por algumas coisas e não arrependimento? Isso deve então trazer a gente agora para a gente aprender. Precisamos saber essa diferença para que a gente possa aplicar esse conhecimento em atitudes práticas, agora mesmo, nas questões que nós enfrentamos no dia a dia. Então o que nós vamos fazer nesse estudo? Eu vou apresentar para vocês o conceito de cada coisa, o conceito mais teórico, e depois, na última parte, eu vou explicar exemplos práticos a respeito de remorso e arrependimento e como que a gente identifica cada um para que a gente possa aplicar na nossa vida. Então, aquele recadinho, veja até o final para o seu crescimento ser profundo. Vamos trabalhar primeiro, então, aqui, o que uma pessoa sente, ou o que acontece na vida dela quando ela tem o remorso. O que é esse remorso? Antes de te explicar isso, um recadinho rápido para você, apenas 10 segundos. Estão abertas as vagas do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa? Sim, eu vou te ensinar de Gênesis a Apocalipse. Se você tem no seu coração esse desejo e Deus está te tocando, acesse aqui o primeiro comentário, clicando abaixo do vídeo, vai abrir a área de comentários. Então, o primeiro link que está fixado, é só você clicar e tem a nossa página com todos os detalhes, ok? Vamos lá então.
Remorso é quando nós temos uma espécie de inquietação interior que é gerada por uma certa culpa pela prática de algo que nós fizemos. Nós sentimos até determinado pesar por aquilo que nós fizemos. Porém, o remorso ele tem uma característica de que essa inquietação e esse pesar, ele não avança para um arrependimento sincero e verdadeiro, que daqui a pouquinho a gente vai observar o que é biblicamente. Quem sente o remorso até sente que não devia ter feito alguma coisa, mas esse sentimento que a pessoa está sentindo, ele vem por motivos errados. Por exemplo, a pessoa fez alguma coisa e ela está com medo daquilo que ela fez. Aí ela sente o remorso. Ela sente culpada por algo que ela fez. Ela sente o remorso. Aquilo que ela fez deu errado. Não deu o resultado que ela esperava. Aí ela sente uma inquietação, um medo, porque deu errado. Ela pensa, por exemplo, o que as outras pessoas vão pensar? E ela sente o remorso. Então veja que o remorso, ele não avança para um arrependimento sincero e verdadeiro. O remorso não está ligando muito se Deus foi ofendido ou se aquilo foi um pecado, mas observe que ele é baseado em sentimentos apenas. Isso leva quem está sendo guiado pelo remorso a entrar no que nós chamamos de falso arrependimento. A pessoa acha que está arrependida, mas não está. Isso porque o remorso ele não produz mudança de vida, que a gente vai ver ali que é uma das características do verdadeiro arrependimento. Não existe transformação verdadeira de atitudes com humildade dentro do remorso. Ele é um tipo de jeitinho que muitos utilizam para se sentir melhor diante de uma determinada questão. Quando nós lembramos lá do caso de Judas, como que ele então tentou se sentir melhor? Primeiro devolvendo as moedas que ele pegou para atrair Jesus. Mas nem sempre isso funciona. Sabe por quê? Porque o remorso não faz as pessoas irem para mais próximo de Deus. Pelo contrário, elas acabam entrando num pensamento mais humano e fazendo seus próprios caminhos, tomando as suas próprias decisões, sem querer saber muito o que Deus quer que seja feito. Geralmente, o remorso está mais ligado, então, a um forte sentimento de censura que a pessoa está tendo ali por aqueles motivos errados que eu apresentei. Algo que fez saiu do controle ou não produziu o efeito que nós desejávamos. Então aparece o remorso, que geralmente vem junto com a culpa também. Mas ele não leva as pessoas a mudanças de atitude significativas. Por isso ele não é arrependimento. Passado aquele momento desconfortável, a pessoa acaba retornando às práticas costumeiras ou então ela costuma entrar em outros pecados mais graves ainda, justamente porque ela vai procurar o seu alívio naquilo que não é de Deus. Muitas pessoas, por exemplo, têm remorso pelos erros que fazem e vão beber, vão fumar, vão usar drogas ilícitas e aí a coisa fica mais complicada. A pessoa que sente remorso, então, ela fica atormentada, isso em graus diferentes. Tem pessoas que ficam muito atormentadas, tem outras que ficam pouco e por pouco tempo já voltam às práticas erradas. Por aquilo que fez, ela fica um pouquinho atormentada, mas ela não gera verdadeiro arrependimento. Nem sempre ela acha aquilo errado. Ela está apenas sentindo mal por ter feito algo, mas no fundo, ela não acha que cometeu um pecado tão grave. Agora observe o que é o arrependimento bíblico e como ele guarda muitas diferenças com relação ao remorso. O arrependimento, para começar, ele é uma mudança de ideia, de direção, de atitude. Então, a pessoa que se arrepende, ela entende que aquilo que fez é pecado, é errado, ela sente muitas vezes a culpa também, só que o verdadeiro arrependimento provoca decisões de mudança de direção, de transformação, de mudança e reprovação da atitude que foi realizada. O arrependimento, para ser realmente arrependimento bíblico, ele precisa trazer em si
um desejo e também a decisão da pessoa mudar de direção. Por quê? Quando existe somente o desejo, pode ser que seja somente remorso. Agora veja, se eu, por exemplo, sou um grande mentiroso e eu então me arrependo verdadeiramente, então eu passo a lutar contra a mentira na minha vida. Eu tomo uma decisão, eu não quero mais mentir, eu não quero mais fazer isso na minha vida. É uma mudança, então, uma decisão real de mudar. É por isso que a Bíblia então nos ensina a nos arrepender dos nossos pecados e não apenas ter remorso deles. O remorso dos nossos pecados pode ser porque deu errado, não está funcionando, ou apenas um sentimento de culpa. Agora, o arrependimento é mudança de atitude, de direção, é transformação, é estar na presença de Deus e reconhecer-se pecador diante do Senhor. Por isso, arrepender-se implica numa mudança profunda, ok? De direção e também num profundo pesar. Eu não tenho alegria por aquele pecado que eu cometi, mas não pode ser um pesar vazio, ok? Tem que ser um pesar que gera soluções. Sim, eu estou triste, eu estou chateado com o meu pecado e por isso eu resolvo orar mais, buscar mais, eu resolvo ficar mais atento, vigiar mais, porque eu não quero mais cair nesse pecado. Isso é o verdadeiro arrependimento. Daí, quando você analisa Jesus perdoando pessoas, ele costuma dizer para elas o seguinte: vá e não peques mais. Evidentemente, essa aqui é uma ordem que mira no ideal máximo, que é ter uma vida sem pecado. Essa frase de Jesus, então, ela entende ou ela subentende para a gente que aquele que se arrepende, ele vai trabalhar muito duro para não mais errar. Esse é o objetivo principal, ainda que a pessoa possa cair no meio dessa tentativa, dessa busca, mas ela tem então um foco claro. O Senhor Jesus não quer que eu peque mais, eu vou trabalhar por isso, eu vou buscar isso. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quem se arrepende então de verdade passa a ter um zelo profundo para que aquilo não faça mais parte da sua vida. Aquilo que ela fez de errado não deve mais fazer parte da vida. Existe então um trabalho empenhado nessa mudança de direção e um desejo forte, juntamente com uma decisão clara de reparação dos erros. E aqui me surge na mente agora o exemplo de Zaqueu. Senhor, resolvo, se eu defraudei alguém, dar ali, restituir as pessoas e dar metade dos meus bens aos pobres. Resolução acompanha arrependimento verdadeiro, ok? Apenas remorso não gera resoluções verdadeiras, profundas e que de fato permanecem na nossa vida. Vejamos agora então isso na prática. Vamos ver exemplos práticos dentro da Bíblia que vão nos ajudar a posicionar se a nossa própria atitude está sendo de remorso ou de arrependimento sincero e verdadeiro. Para exemplificar o remorso e o arrependimento, nós vamos usar dois personagens bíblicos onde isso fica bastante claro para nós. Primeiro, aquele que eu já citei no início desse estudo, que foi o Judas, aquele que traiu o Senhor Jesus. Ele cometeu um grave erro, ninguém duvida disso. Ele traiu o Senhor Jesus pelas 30 moedas de prata e o entregou aos soldados, dando um beijo no rosto do Senhor Jesus. Observe bem o texto de Mateus 27, de 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei. Então observe que ele reconhece que ele pecou, pelo menos na fala. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo, ou seja, problema seu, Judas. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então observe que Judas, ele tem, por conta do seu remorso, uma atitude de afastamento de Deus e não de arrependimento. O texto é claro em mostrar que ele parece ter sido surpreendido com o que ocorreu com Jesus. É o que eu expliquei no início. Aquilo que Judas pretendia não deu certo conforme ele pensava. E por causa disso é que ele então teve esse remorso, que não gerou um arrependimento verdadeiro. Talvez ele não esperasse que a sua atitude levaria a situação
tão longe até ali Jesus estar sendo condenado. Diante desse fato, o remorso tomou conta do coração dele, mas não o arrependimento genuíno e sincero. Vamos imaginar agora que Judas se arrependesse. O que aconteceria com Judas se ele tivesse tido um arrependimento sincero? Se o arrependimento estivesse na vida de Judas, ele primeiro não teria se enforcado. Antes ele teria buscado ocasião de pedir perdão ao Senhor Jesus de alguma forma, ou de orar a Deus pedindo perdão, ou de estar junto dos discípulos buscando também esse perdão de Deus, buscando orientação, por exemplo, com os outros apóstolos para enfrentar essa situação, buscando reparação. Isso é o que o verdadeiro arrependimento provoca. Mas na vida de Judas, não foi verdadeiro arrependimento, apenas remorso. Agora veja esse outro exemplo. Apóstolo Pedro. Observe que o apóstolo Pedro, de certa forma, também traiu Jesus. Ele pisou na bola, ele negou Jesus. Diante das pessoas que o questionavam sobre conhecer o Senhor Jesus, Pedro negou Jesus veementemente, na cara dura. Observe Mateus 26, 74. Então começou ele a praguejar. Olha só, o Pedro, sim, praguejar e a jurar. Olha só que momento de falsidade. Não conheço esse homem, não conheço esse Jesus. E imediatamente o galo cantou. Olha que interessante então. Agora veja, o que Pedro, depois que tudo isso acontece, sente no seu coração? Certamente, inicialmente, um remorso. Mas a gente observa que ele parte para o arrependimento sincero e verdadeiro. Após ver o pecado que cometera, diz o texto lá em Mateus 26, 75, que Pedro chorou amargamente. Só que o choro de Pedro não estava baseado simplesmente em remorso e culpa, em ter dado errado, em ele ter negado Jesus, mas num verdadeiro arrependimento sincero. Ele chora, mas não fica só nisso. O que nos mostra que o Pedro realmente se arrependeu e não apenas sentiu remorso são os frutos de arrependimento visto na vida dele. Sim, o nosso arrependimento precisa gerar frutos de arrependimento. A Bíblia diz que ele chorou pelo pecado que cometeu, mas não parou nisso. Logo depois, onde que estava Pedro? Estava junto com os outros discípulos, buscando novamente a Jesus, a entender tudo isso que aconteceu. E, claro, obviamente, a gente não sabe todos os detalhes, mas eles estavam ali tentando sarar os seus corações. Depois você pode ler João 20, versos de 1 a 10. Depois, Pedro se encontrou novamente com Jesus e o Senhor Jesus o restaura e o envia a missão de pastorear as ovelhas. O Pedro foi restaurado. Lindo texto, depois você lê João 21, de 15 a 25. Então, observe que Jesus viu o verdadeiro arrependimento no coração de Pedro. No coração de Judas, apenas remorso. Ele foi para longe do Senhor. O arrependimento sincero, então, nos leva diretamente para onde? Presença de Deus. Exatamente. Se você cometeu algum erro e você está sentindo o desejo no seu coração de ir para longe de Deus, longe dos irmãos, isso é remorso. Isso não é arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro vai nos levar com mais proximidade com o Senhor. Ainda que a gente esteja com a cara no chão, no pó de vergonha, mas a gente vai para a presença do Senhor, porque é verdadeiro arrependimento. A gente vai para junto dos irmãos, porque o verdadeiro arrependimento gera isso. O remorso nos leva a querer distância de Deus, correr de Deus. A gente tenta fugir da presença de Deus quando estamos com remorso. Isso aqui é uma das marcas mais impressionantes e importantes para a gente diferenciar arrependimento e remorso. Se eu estou querendo distância de Deus, eu estou com remorso. Eu preciso transformar isso no verdadeiro arrependimento. O arrependimento sincero exige também, e aqui eu quero colocar ali para a irmã que fez a pergunta, perdoar a si mesmo. Exatamente. Veja, se o seu arrependimento é sincero, você precisa se perdoar. Muitos sofrem muito porque esquecem que também precisam se perdoar. Se você foi aos pés do Senhor, pediu perdão a Ele de forma sincera, você também precisa se perdoar porque o próprio Senhor te perdoou. Então, agora, se você sente apenas só remorso,
é hora de criar esse arrependimento sincero no coração. Vai ler a Bíblia, vai entender a palavra, vai reconhecer o seu pecado, vai para a presença de Deus e peça perdão. Só Deus é capaz de dar paz verdadeira e só o arrependimento sincero e real nos traz essa paz verdadeira. A falta de paz no coração, quando a gente já pediu perdão por um pecado, geralmente é um indício de que existe apenas remorso ali. É preciso pegar ali os conceitos, as bases e entrar no verdadeiro arrependimento. Lembrando você, acesse aqui no primeiro comentário fixado o link do nosso curso para você conhecer mais. Eu vou deixar mais um vídeo aqui para você, daquele texto que nos manda confessar os pecados uns aos outros, lá em Tiago 5,16. Se a gente não confessar para outra pessoa, o nosso pecado não é perdoado? Eu vou explicar tudo nesse vídeo para você. Fico por aqui agora, assista mais um vídeo, aprenda mais, até a próxima, fica com Jesus.